Desde domingo, nós estamos falando sobre perdão, sobre misericórdia, e isso vai até domingo. Domingo agora continua o tema sobre quantas vezes devo perdoar o meu irmão, o diálogo entre Pedro e Jesus. Essa talvez para nós poderíamos até chamar da semana da reflexão sobre a misericórdia, sobre o perdão. Tema difícil, complexo. Por isso que o embasamento para o perdão não é humano, não é do Papa, não é do bispo, não é do padre, não é meu, não é teu. É sempre Jesus Cristo, sempre. Se nós formos agir apenas com a razão, apenas com o nosso coração, nós queremos vingar imediatamente aquilo de errado, aquele julgamento que alguém cometeu, que alguém fez contra nós. Por isso que quando se fala em perdão é sempre um passo a mais. E é sempre um passo dado na presença de Deus e do Espírito Santo. Hoje, em Lucas 6, 27 e 38, nós temos aqui alguns pontos para ser pensado, refletido, para que nós possamos cada vez mais nos parecermos com Cristo. É com Ele que nós devemos nos parecer. É a Ele que nós devemos imitar. É sempre Ele. Diga-se comigo. A vós que me escutais. A vós que me escutais. Eu digo. Amai os vossos inimigos. Amai os vossos inimigos. E fazei o bem. E fazei o bem. Aos que vos odeiam. Aos que vos odeiam. Interessante porque ele começa falando sobre escutar. E aí nós entendemos justamente que não basta apenas ter ouvido. É preciso escutar, praticar, cultivar a escuta. Escuta na Bíblia significa sempre algo que eu estou recebendo, então há uma receptividade, há uma reflexão e depois há uma atitude. Isso é escutar, diferentemente do ouvir. Ouvir significa simplesmente aquilo que está ligado com o sentido da audição. Escutar é refletir e depois tomar uma atitude. Tanto é verdade que no Antigo Testamento, quando inicia-se os 10 mandamentos, a introdução é Shema Israel. Shema, na língua hebraica, do hebraico para a língua portuguesa, é escutar. Na medicina, por exemplo, auscultare, do latim, significa a capacidade que o médico tem de ler, de escutar os órgãos do paciente. Portanto, escutar é alguma coisa muito mais profunda do que ouvir. Só que nós muitas vezes até escutamos. Só que nós escutamos as nossas mágoas. Nós escutamos o nosso ódio. E quando nós escutamos nossa mágoa, o nosso ódio, o nosso ressentimento, nós temos atitude de vingança. Isso é automático. A gente já vai tentando esquematizar o que podemos fazer justamente para retribuir na mesma moeda aquele mal que o outro cometeu contra mim. E quando nós não conseguimos executar isto, a gente então começa a adoecer. A gente então começa a sentir-se muito mal e até a questionar a Deus, porque o nosso prazer está em que o nosso inimigo se lasque e a gente que foi afetado, prejudicado, se dê bem. Só que na matemática, na lógica de Deus, é diferente. Quando eu escuto a minha mágoa, quando eu escuto o meu ressentimento, quando eu escuto o meu ódio, então a minha atitude é uma atitude automática de vingança, de pagar com a mesma moeda. Quando eu escuto Jesus, quando eu escuto a Deus, então automaticamente eu vou escutando e sendo preenchido pela voz do amor, pela voz do perdão. Então eu vou deixando essa vingança nas mãos de Deus. É essa a diferença. Existe uma vingança que é pecaminosa, que eu cometo quando eu devolvo o mal que o outro fez a mim, isso é pecado. E existe a vingança quando eu entrego nas mãos de Deus e digo, Senhor, a justiça agora é com você. A impressão moral que nós temos é que quando a gente perdoa alguém, nós estamos permitindo que o outro então de fato possa cometer outros erros na minha vida. E não é bem assim. O ato de perdoar e entregar isso nas mãos de Deus significa que Deus fará a justiça no tempo certo, na hora certa e do jeito dele, não do meu jeito.
E aí, minha gente, se nós não escutarmos a palavra de Deus, e escutarmos até alguns amigos, familiares que convivem conosco, nós jamais conseguiremos perdoar. Sempre esperaremos que o outro venha até nós, e nós nunca iremos até o outro. Ainda que eu vá até o outro, ainda estando certo, mas com o coração aquebrantado, me humilhando e pedindo perdão, ainda que o outro não perdoe ou me esnobe, é problema dele, eu fiz a minha parte, aí é ele com Deus. Por isso que o nosso modelo, nosso protótipo é Jesus Cristo. Não tinha pecado, nunca cometeu pecado, não sabia e não sabe o que é pecado. Se tem uma coisa que Deus não sabe, porque nunca viveu, é a dimensão do pecado. Nós sabemos, porque somos pecadores e miseráveis, Deus não. Jesus assumiu a condição humana, sofreu, carregou a cruz, morreu pelos nossos pecados, uma morte cruenta, anacrônica, terrível, cruel, trágica, derramou o seu precioso sangue. Nenhum momento nós ouvimos naquela cruz palavras ameaçadoras, palavras de vingança. Os teólogos acostumam, de uma forma muito positiva e correta, interpretar ou reinterpretar Jesus na cruz, dizendo para nós que a vingança de Jesus na cruz foi o perdão. Essa é a única vingança que nós devemos praticar com quem faz o mal para a gente. Perdoar. Mas, padre, não é fácil. Não é para você, não é para mim, não é para o bispo e não é para o papa. Mas aí, meu irmão, é você que tem que mensurar. Sozinho conseguimos? Não conseguimos. O perdão, ele é sempre um passo a mais, eu repito. Por quê? Porque o perdão significa que eu tenho uma profunda intimidade com Deus. É Deus que me proporciona ir além. É quase um projeto filosófico metafísico, além da física, além do sensível, é muito maior do que nós. Muito bem, esse é um primeiro ponto. Um segundo e último, está lá embaixo no versículo 37, diga-se comigo, não julgueis. Não julgueis. E não sereis julgados. E não sereis julgados. Não condeneis. Não condeneis. E não sereis condenados. E não sereis condenados. Perdoai. Perdoai. E sereis perdoados. E sereis perdoados. O único juiz é Deus, ponto. O único. A gente pode ajudar alguém, ainda no pecado dele, como vimos no domingo passado. Quando o teu irmão pecar, chame a sós, bate um papo com ele, senão você chama 2, 3 testemunhas, senão você vai chamar a igreja e só por último trate-o como um pagão. Liturgia de domingo passado, que vai terminar domingo agora, nessa próxima liturgia. Entendemos justamente aqui, minha gente, que a nossa missão não é julgar o pecado dos outros. A nossa missão é tentar ajudar o outro a reencontrar-se com a misericórdia, sair das trevas e encontrar a luz. O único juiz é Deus. E é interessante porque no versículo 36 está dizendo que tipo de juiz é Deus. E eu sei que isso nos incomoda, porque o nosso coração, ele é cheio de vinganças. A lógica humana, a matemática humana, ela não compreende a paciência, o amor e a misericórdia da lógica divina. Sede misericordiosos, como também o vosso Pai é misericordioso. Deus é juiz, versículo 37. A pergunta é, que tipo de juiz? Aí um versículo anterior, 36, um juiz misericordioso. Misericórdia, do latim, é miseris, de miserável. Cor, de cordes, coração. Dare, do verbo dar. Então, misericordioso é aquele que dá o coração ao miserável. Quem é Deus juiz? É um juiz misericordioso, que dá o seu coração cheio de perdão e de amor para mim e para você que somos miseráveis. E é com esse juiz misericordioso que nós devemos aprender a nos comportar diante dos outros. Eu repito, fácil não é, mas é uma ordem bíblica, não sou eu que estou mandando fazer isso não. Porque também se eu não faço, eu também peco. Nós julgamos as pessoas na primeira oportunidade que nós temos.
E nós somos juízes implacáveis. Quando alguém comete um erro, um pecado, um desvio, nós não temos, minha gente, nós não temos um pingo de compaixão. Nós somos cruéis. Ainda mais hoje com essa explosão da globalização pelas redes sociais. A gente julga, a gente condena, a gente pensa pelo condenado, a gente quer falar o que errou está pensando. A gente não tem misericórdia de ninguém, esse é fato. Nem com os nossos próprios familiares, nem com eles. Observe às vezes como que uma reunião de família, um irmão, um primo, um tio, ele se torna ali no tribunal da família uma vítima sem ter nenhuma possibilidade de defesa, e os seus algozes estão desesperados para colocá-lo na masmorra. Agora, quando é a gente que peca, quando eu peco, quando eu erro, aí não, eu sou um coitado, não me julgue assim, mas nós não somos assim como os outros. Por isso que nós precisamos tirar os olhos dessa hipocrisia que nós nos vestimos diariamente, quando nós falamos do pecado alheio e colocamos aquele homem lá na cruz, porque aquele homem da cruz não cometeu pecado, era o único que poderia condenar a humanidade. Ele tinha e tem motivos suficientes para fazê-lo, mas não fez. Aquele que poderia ou deveria condenar, escolheu perdoar. Pai, perdoai-lhes porque não sabem o que estão fazendo. Não se esqueça que o perdão daquele homem da cruz também veio para mim e para você. Porque somos também miseráveis, tanto quanto outros que erraram. Talvez os nossos pecados sejam diferentes. Talvez os nossos contextos pecaminosos sejam diferentes. Mas não me dá o direito de ser juiz do meu irmão, porque eu peco tanto quanto. E aí, minha gente, nós percebemos que só cabe a Deus julgar, só cabe a Deus condenar. A nós, um mínimo de compaixão. Não julgar, não condenar e principalmente não sentenciar ninguém. Ninguém. Nós já damos a sentença e já mandamos para o inferno automaticamente. E olha que nós podemos ter uma surpresa um dia no céu. Se é que vamos chegar lá um dia. De acharmos que os piores estejam no inferno e de repente eles se converteram, foram muito mais honestos do que nós, que somos os tão cristãos católicos de carteirinha, e talvez estejam no céu primeiro do que nós. Aliás, é o que Jesus vai dizer: as prostitutas, os publicanos vos precederão no reino dos céus, porque quando se convertem e quando mudam, eles mudam de verdade, não ficam como nós, inventando uma santidade que nós de fato não vivemos. E aí, é preciso que nós compremos um espelho. Falta um espelho da verdade dentro de nossas casas. Não um espelho para pentear o cabelo, não um espelho para escovar os dentes, não um espelho para colocar a maquiagem, não um espelho para passar o gel no cabelo, não. O espelho para que nós possamos de fato ver as nossas rusgas. Um espelho para que de fato nós possamos ver as nossas imperfeições, minha gente. Um espelho que nós possamos ver de fato quem nós somos de verdade. Porque na hora que nós olhamos no espelho, a gente percebe que nós não somos tão santos assim, não somos tão perfeitos assim, que nós temos muitos erros, nós temos coisas horrorosas dentro de nós, que nós julgamos o pecado dos outros para nos esconder muitas vezes, que nós somos terríveis com as pessoas, mas dentro de nós existe um ser cruel. Este é o espelho que precisamos levantar, não só para ver o rosto, mas para ver a alma que nós temos.
e começar a transformar-nos de dentro para fora. A mudança que nós esperamos tanto no mundo deve acontecer primeiro dentro de mim. Era isso que Santa Teresa de Calcutá nos ensinava. Se você quer mudar o mundo, volte para a tua casa e mude a tua família. Eu poderia parafrasear Santa Teresa de Calcutá e dizer: se você quer mudar o mundo do outro, comece mudando o teu mundo. Antes de tecer críticas ao teu vizinho, perceba como está a grama, o solo, a terra, o cultivo, as hortaliças do teu coração. Quando eu julgo, eu cometo um pecado gravíssimo. E é isso que Jesus está querendo aqui hoje chamar a atenção minha e tua. Quando eu julgo alguém, é como se eu dissesse: Deus, sai do trono, porque agora quem vai sentar aí sou eu. Deus, cai fora, porque quem vai julgar sou eu. Um dos grandes problemas da humanidade, e sobretudo agora, nesses tempos modernos, nessa contemporaneidade, já vem desenvolvendo-se desde as revoluções industriais, mas agora muito mais acentuado, historicamente falando. Esse homem pós-moderno, esse homem que viveu a filosofia de Friedrich Nietzsche, esse homem que tentou sepultar Deus, é um homem que se reveste de Deus o tempo todo e quer que Deus seja uma criatura dele. E é por isso que o homem tem sofrido tanto, minha gente. É por isso. Nós queremos ser deuses, nós queremos ser perfeitos, nós queremos mandar, nós queremos que o nosso ego esteja à frente de tudo e de todos, e nós simplesmente vamos destronando Deus de nossa vida. Temos um Deus que é amor, provado e comprovado na cruz, por causa do Senhor Jesus, mas continuamos vivendo um mundo de ódio, de preconceitos, de intolerâncias, racismos e etc, e etc, e etc. Talvez o mundo está como está, talvez tudo o que esteja acontecendo hoje é para a gente recordar o tempo de Noé. O dilúvio hoje não veio em forma de água, mas em forma de pandemia. E o pior, 2020 tem revelado um ser humano cruel. Cada dia que você lê o noticiário, que você liga a televisão, você desacredita o que você está vendo e está ouvindo. O quanto a corrupção tomou conta da igreja, da política, da educação, da família. Estão falando em novo normal, mas parece-me que está surgindo um novo animal. Um animal cruel, sanguinário, que mata o outro simplesmente por prazer de matar. De uma amiga, ou sei lá eu que amiga é essa, ou pseudo-amiga, que me leva uma outra grávida para o meio do mato, com estilete e com um pedaço de tijolo, mata a mulher, arranca a criança de dentro. Não dá para acreditar nisso. Não dá. Nós precisamos colocar Deus no lugar dele e nós no nosso. Os valores, a moral, a ética se inverteram. E isso é prejudicial, minha gente. É preciso olhar para o crucificado. E toda vez que nós tivermos vontade, eu digo isso por mim mesmo, não estou dizendo por você não. Cada um faz o seu autoexame.
Todas as vezes que nós tivermos vontade de julgar, de criticar, de condenar, de expor o pecado do outro, de fomentar discórdia, de falar mal do limite alheio, precisamos olhar para aquela cruz e automaticamente pedir perdão a Ele e falar: Senhor, me perdoa pelas vezes que em vez de amar como você amou, eu condeno como você não condenou. E por fim, o único remédio para a mágoa, o único remédio para o ódio e o único remédio para o ressentimento é o perdão. Não existe outro. O latim, o grego e o hebraico, que trazem a etimologia do perdão, nos ajuda a pensar por que é o nosso remédio. No grego, perdão é afésis. E afésis significa jogar fora. Quando eu perdoo, eu jogo fora todo o lixo que a mágoa deixa dentro de mim e me liberto. Na língua hebraica, perdão é nasa, significa levantar. Quando eu perdoo, eu me levanto, porque quem não perdoa está morto. Quem não perdoa não tem vida. Quem não perdoa também vive na depressão. Quem não perdoa fica remoendo o passado que o outro fez para ele uma vida inteira. Perdoar, nazá, do hebraico significa levantar. Quando eu perdoo, eu me levanto do passado, do ressentimento, para um presente de glória. E depois encontramos no latim dimittere, desfazer-se, porque a mágoa é um nó. E dimittere, perdão do latim, significa desfazer-se um nó. Como tirar uma forca do nosso pescoço. Quando nós não perdoamos, nós falamos: nossa, estou com um aperto no coração, estou com um aperto na goela. É lógico. É a mágoa, é o veneno da mágoa. Tira os teus olhos de quem te fez mal. Coloca os teus olhos em quem te salvou. Esse é o caminho. Quando eu não perdoo, eu janto, eu durmo, eu viajo, eu trabalho com o meu inimigo. E você talvez poderia me perguntar: mas padre, essa pessoa não merece o meu perdão. Eu até concordo contigo, mas você merece ser feliz. Se você não perdoar, você não vai ser feliz. Não adianta, não adianta. Ah, mas já morreu. Perdoe. Perdoe. Porque ele já morreu. Você morreu antes dele em vida. Porque por essa mágoa não vive. Por essa mágoa toma esse monte de remédio. Perdoe. Perdoar não significa andar juntos. Perdoar significa: eu não quero mais carregar esse ódio aqui dentro de mim. Sem o Espírito Santo, é impossível que nele nós possamos trilhar o caminho da cura e o caminho da nossa restauração. A Jesus, uma salva de palmas.